Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas se fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos no texto, e para os que gostam de tema, o tema dessa mensagem é um ensino muito poderoso. Antes de nós entrarmos no texto, eu acho que é importante nós olharmos um pouco do contexto histórico, se bem que na EBD hoje nós estudamos Neemias e Esther, mas como tinham alguns irmãos que não estavam na EBD, então eu acho que vale a pena nós analisarmos e entendermos um pouquinho do contexto histórico, não muito, mas de modo geral, quando nós vamos para os livros dos reis e das crônicas, já no final do livro nós vemos que o povo do Reino do Sul, eles foram levados cativos para a Babilônia. O povo do norte já tinha sido levado um tempo atrás, sido cativo pela Síria, mas o povo do sul, no ano de 586, foi levado para o cativeiro por parte dos babilônios. Isso é muito bem relatado lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias descreve as razões do porquê o povo estava sendo levado para o cativeiro. Jeremias descreve como seria o cativeiro do povo. Mas o fato é que o povo ficou lá durante 70 anos. Passado esses 70 anos, Deus moveu o coração de Ciro, que era rei da Pérsia. Nesse momento, na história, de modo geral, a Babilônia já não estava à frente do mundo daquela época, mas sim a Pérsia. Deus então move o coração do rei, de Ciro, e Ciro então envia um primeiro grupo de exilados de volta para Jerusalém. Isso acontece por volta do ano 538 a.C. Esse primeiro grupo que chega em Jerusalém, o que é que eles encontram na cidade? Praticamente uma cidade toda destruída. Os muros tinham sido destruídos. Naquela época, era comum que as cidades tivessem muros, como, por exemplo, em filmes, como Senhor dos Anéis, ou qualquer filme de época, vocês conseguem ver. Era um costume para as pessoas se protegerem de invasões. Os muros tinham sido destruídos, o templo tinha sido destruído. O povo que entrou em Jerusalém, tomou Jerusalém, roubou as coisas que estavam no templo, todo o ouro, todas essas coisas foram roubadas. Esse é o cenário que o povo de Israel, o povo de Deus, encontra ao chegar lá em Jerusalém. Isso é muito bem relatado lá no livro Lamentações de Jeremias. Ele escreve muito bem como é que ficou a cidade de Jerusalém nessa época. E quando o povo volta, tinha uma pessoa, um rapaz chamado Zorobabel, que era descendente direto de Davi, e Zorobabel então toma a frente, toma a liderança para a reconstrução do templo. Essa reconstrução do templo durou 20 anos. Passado 20 anos, então, o templo é, digamos assim, reinaugurado. Isso está lá no livro de Esdras. Quando nós chegamos no livro de Neemias, nós temos um espaço temporal que se passa. Os acontecimentos de Neemias acontecem por volta do ano 444. E lá no capítulo 1 de Neemias, nós vemos o próprio Neemias orando, pedindo a Deus para que ele pudesse voltar para Jerusalém, para poder ajudar seus irmãos, porque ele tinha compaixão pelos seus irmãos que estavam lá em Israel. E, inclusive, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, existe uma oração belíssima de Neemias, tratando a respeito disso. O rei, então, permite que Neemias volte, Neemias chega em Jerusalém, e aí ele toma a frente para a reconstrução dos muros da cidade. É o que nós encontramos do capítulo 2 ao capítulo 7 desse livro de Neemias. E aí, nesse contexto, nós chegamos, então, no capítulo 8. E na manhã de hoje eu quero ver, juntamente com os irmãos, esse texto de Neemias 8 e aprender, à luz desse texto, 3 coisas. Em primeiro lugar, como devemos nos portar diante da palavra de Deus. Em segundo lugar, como deve ser o ensino da palavra de Deus. E, em terceiro lugar, quais os resultados de um verdadeiro ensino. Então, em primeiro lugar, como nós devemos nos portar diante da palavra de Deus? O verso 1 vai nos mostrar que nós devemos buscar aprender da palavra de Deus. Vejam mais uma vez a leitura. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Quando nós chegamos nesse capítulo 8, só recapitulando mais uma vez, os muros da cidade tinham sido reconstruídos, o templo tinha sido reconstruído, e aqui vocês observam que o povo sentiu fome e sede de ouvir a palavra de Deus. É interessante como o texto nos deixa claro que o povo se ajuntou e foi até Esdras pedir para que Esdras ensinasse a lei de Deus. O povo se ajuntou, partiu do povo essa decisão de pedir a Esdras para que fossem ensinados de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o livro da lei de Moisés. Então, nós entendemos que Deus moveu o coração desse povo para isso. De nada adiantaria os muros restaurados, o templo reconstruído, se a vida religiosa, a vida espiritual das pessoas também fosse restaurada. Senão eles iam ter um templo lá muito bonito, iam ter os muros protegidos, mas eles não teriam comunhão com Deus. Então, o povo queria aprender da palavra de Deus. O povo teve sede e fome da palavra de Deus. E hoje, na maioria das igrejas, há pouquíssima participação dos membros nos cultos de doutrina. Reuniões de estudo são desprezadas por grande parte dos crentes. Isso não é uma realidade só aqui em Aracaju, não. É uma realidade em todas as igrejas. Culto de doutrina, culto de ensino, culto onde a palavra de fato é ensinada, as pessoas não têm muito interesse em participar. Se for um louvorzão, que for 5 horas de música, as pessoas se empolgam um pouco mais. Mas culto de ensino, as pessoas não se empolgam. Hoje o povo busca resultados, coisas, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. As pessoas têm fome de prosperidade, sucesso, bem-estar, mas não têm fome da palavra. Se nós olharmos a história do evangelicalismo brasileiro, se nós voltarmos para a década de 90, qual foi o movimento que mais cresceu naquela década? 90 e início dos anos 2000. Teologia da prosperidade. Porque naquela época, o que a teologia, e até hoje ensina, teologia da prosperidade dizia que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, que você vai ter bens materiais. E as pessoas então iam para a igreja em busca dessas coisas. Se vocês pegarem as igrejas neopentecostais que ensinam essas coisas, o maior crescimento delas aconteceu por volta da década de 90 e início dos anos 2000. Mas o tempo passa e as heresias elas também mudam um pouco de forma. O que é que hoje em dia mais cresce? Se nós pegarmos os últimos 3, 4 anos, no evangelicalismo brasileiro, qual é o movimento que mais cresce? É um movimento chamado teologia do coaching. E o que é isso? Essa teologia ela está repleta de antropocentrismo. Ela diz que você é o centro de Deus, que você é a pessoa mais importante do universo, que você é bonito, cheiroso, lindo, que você é a pessoa mais importante do universo. E o que é que as pessoas querem ouvir hoje? Exatamente isso. Nós vivemos na era da informação, onde todo mundo tem WhatsApp, tem Facebook, as pessoas têm 800 amigos no Facebook, 1.350 seguidores no Instagram, e nenhum amigo para poder compartilhar alguma coisa, para poder pedir alguma oração. Então as pessoas se sentem sozinhas no mundo de hoje. E aí vão para essas igrejas e o cara está dizendo, olha, você é importante, olha, rapaz, você é o centro do universo. Aí as pessoas querem ouvir isso. Mas as pessoas não têm fome da palavra de Deus verdadeiramente. E com isso, com esse primeiro ponto, eu entendo e nós aprendemos que nós não podemos desprezar o ensino da palavra de Deus. É através dela que somos fortalecidos pelo próprio Deus. É interessante como as coisas funcionam no reino de Deus e Deus nos fortalece pela sua palavra. À medida que nós aprendemos a palavra, que nós somos fortalecidos pela palavra, o próprio Deus usa a palavra para nos ajudar nos nossos momentos. Tem até uma música que foi cantada aqui recentemente, numa quinta-feira, acho que de Armando Filho, falando, né, que à medida que você lê a palavra, você estuda a palavra, você cresce, né, você de fato sente Deus falando com você. E esse ponto é tão importante. Há pouco tempo eu vi o testemunho do pastor Augusto Nicodemos, que é um cara extremamente experiente. Só de pastorado ele deve ter quase 40 anos. E ele falando que mesmo depois de todo esse tempo de pastorado, ele entende que quando ele passa 1 dia, 2 dias, por decorrência de correria e tudo mais, sem ler a palavra de Deus e sem orar, ele diz que se sente um pouco mais fraco. Porque, de fato, leitura e oração são disciplinas espirituais que o cara pode ter 50 anos de crente, 60 anos de crente, se não fizer isso diariamente, como uma coisa cotidiana, a pessoa vai se sentir fraca, vai se sentir um pouco mais distante das coisas de Deus. Mas nós aprendemos ainda, e isso é importante que nós entendamos, principalmente no contexto da nossa igreja,
que mesmo que nós já tenhamos muito conhecimento da palavra, nós precisamos sempre conhecer mais, para consequentemente conhecermos mais o nosso Deus e termos um relacionamento mais próximo com Ele. Às vezes acontece, e aconteceu comigo no início da minha caminhada cristã, não sei se já aconteceu com alguém, de você começar a ler a palavra, ler, aí você está naquela coisa de querer ler, mas aí depois de um tempo você diminui o ritmo e às vezes até para. Então no início você está extremamente empolgado e depois você diminui. O fato é que nós sabemos muito pouco da palavra de Deus, a realidade é essa. Eu ia dizer que nós não sabemos tudo, nós sabemos muito pouco. Nós passamos a vida todinha estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, lê uma vez, e lê duas vezes, e lê 30, 50, 60 vezes, e nós não vamos aprender tudo. Então, mesmo para os que já têm um bom nível de conhecimento, nós não podemos negligenciar o estudo da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar aprender de fato e ler a palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos poder ter um relacionamento mais próximo com Deus. Como é que nós podemos ter um relacionamento com alguém que nós não conhecemos? Como é que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento muito grande com minha esposa se eu não conheço ela? Isso não existe. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. E é interessante como a própria palavra nos fala que o crente de verdade, ele ama a palavra de Deus. O Salmo 119 é um salmo muito belo, grande, mas muito belo, que trata a respeito do amor do salmista pela lei de Deus, pela palavra de Deus. E lá no versículo 97, o salmista nos diz: quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Quanto amo a tua lei. O salmista amava a palavra de Deus. Mas nós aprendemos ainda com esse primeiro ponto que nós precisamos ter vontade de nos reunir. Não apenas para ouvirmos cantores famosos ou pregadores conhecidos, mas reunirmos-nos para ouvir a palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Entendam o que eu quero falar aqui. O culto tem que ser um culto para a glória de Deus, mas o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. E nesse sentido, nós somos uma igreja que entende isso perfeitamente. É por isso que nós temos 50 minutos, 1 hora de pregação e 2, 3 músicas. Mas se você der uma rodada, não precisa ser muito longe não. Se você procurar por aí, você vai ver locais onde você tem 70 minutos de música e 20 minutos de pregação da palavra. Quando muito, 20, 25, no máximo. Mas se nós voltarmos à nossa história, se nós voltarmos para a época da Reforma, nós vamos observar que o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Não que as outras coisas não sejam importantes, são extremamente importantes, mas o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos ainda que nós devemos valorizar a palavra de Deus. Observem o verso 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esse versículo aqui me chamou muita atenção. E se nós entendermos, o povo que estava presente aqui era um povo muito sofrido. Muitos daqui tinham vindo do cativeiro e passado muito tempo no cativeiro. Isso está relatado lá no capítulo 7 de Neemias, quando Neemias descreve os que voltaram do exílio. O povo sofrido tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Esdras levou o livro da lei para a praça, e na verdade não era um livro, era um rolo. E à medida que ele ia desenrolando esse rolo, ele ia explicando o que estava escrito nesse rolo. Possivelmente, quando a palavra aqui fala o livro da lei de Moisés, muitos entendem que se tratava de Deuteronômio, alguns que se tratava do Pentateuco todo. O fato é que a palavra de Deus foi ensinada. E o texto ele nos mostra claramente que o povo passou 6 horas ouvindo um sermão. O texto diz que eles ficaram lá ouvindo Esdras lendo e explicando a palavra desde a alva até o meio-dia. O que é a alva? A alva é quando o sol nasce. Às vezes o sol nasce inclusive antes de 6 horas. Nasce 5, 5h20, 5h30 e ficar até meio-dia. Um sermão de 6 horas e o povo aqui estava em pé, não estava sentado não. O povo ficou em pé 6 horas ouvindo o cara pregar e ensinar a palavra de Deus. E o mais incrível é que o texto ainda nos diz, no final do versículo 3, que o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. O povo tinha os ouvidos atentos. Então o povo estava atento à leitura da palavra. Nós podemos imaginar o que estava acontecendo. Enquanto Esdras lia o livro da lei, homens, mulheres, adultos, jovens, todos voltados em direção ao púlpito, ouvindo com muita atenção cada palavra que era lida perante eles. Por quê? De certa forma, isso aconteceu porque Deus moveu o coração deles, mas também porque eles sabiam o que era não ter acesso a essa palavra. A maioria das pessoas que estavam aqui tinham vindo de um contexto de cativeiro.
Eles sabiam o que era não ter acesso à palavra de Deus. Por isso que eles valorizaram com tanta ênfase esse momento. Se nós olharmos hoje, meus queridos, há muitas pessoas espalhadas ao redor do mundo que dariam tudo para ter acesso a uma Bíblia. Nós sempre escutamos, né, nos momentos de missões, falando da igreja perseguida, países como Coreia do Norte, Nigéria, algumas regiões da China. As pessoas dariam de tudo para ter acesso à palavra de Deus, para ter acesso à Bíblia. Para escutar um sermão tão belo como nós escutamos aqui do pastor toda semana, as pessoas dariam até um braço para ouvir uma exposição tão fiel da palavra. Essas pessoas que existem ao redor do mundo. Mas nós, muitas vezes, e meus queridos, quando eu falo nós, eu estou me colocando no meio, porque essa palavra falou primeiramente comigo. Muitas vezes eu negligencio a palavra de Deus, eu não dou o valor merecido à palavra. Hoje nós temos Bíblia, por exemplo, nós estamos lendo ali na Almeida a Revista Atualizada. Se você não entende muito, tem outra versão, tem NVI, pode comprar NVI. Ah, mas eu não gostei da NVI, tem NVT. Está ruim, eu gosto de uma versão mais tradicional, tem Almeida Corrigida Fiel. Eu quero uma coisa mais assim do tempo atual. Tem Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Mas não gosto de andar com o livro. Baixa o aplicativo no celular. Ah, mas meu celular é pequeno. Baixa um aplicativo no tablet. Ah, mas eu gosto de computador. Baixa o aplicativo no computador, baixa o software no computador. Então nós temos acesso à palavra de Deus de todas as formas. Ah, mas eu não consigo entender muito bem o que é que está escrito. Compra uma Bíblia de comentários, uma boa Bíblia que tem comentários bíblicos. Essa minha, por exemplo, tem. Compra comentário bíblico. Nós temos acesso a tudo isso. Nós podemos comprar comentários bíblicos, Bíblias que já vêm com alguns comentários para nos ajudar, Bíblias que vêm com devocionais. E muitas vezes nós não damos a verdadeira valorização à palavra de Deus. É interessante também, como eu falei, o povo ficou 6 horas ouvindo o sermão. Na nossa geração atual, é muito difícil alguém conseguir escutar uma pregação por mais de 40 minutos. Extremamente difícil. E os caras ficaram 6 horas ouvindo a exposição da palavra de Deus. Às vezes parece que o momento da pregação da palavra, do ensino da palavra, é algo sofrível. Eu confesso, meus irmãos, quantas vezes ao longo de minha caminhada cristã, que eu ficava assim olhando para o relógio, disse, essa pregação não acaba não. Hein? E o cara fala e não acaba, e eu ficava torcendo para acabar. Mas por que isso acontece? Eu penso que esses pensamentos são resultados de uma falta de valorização da palavra de Deus. Temos um acesso muito grande à palavra e ao seu ensino. Por essa razão é que nós não valorizamos. Tem uma frase muito popular que diz que as pessoas só aprendem a dar valor àquilo que perdem. Eu entendo e eu creio que nós não precisamos passar por perseguição religiosa para poder valorizar a palavra de Deus. Nós podemos valorizar hoje, sem perseguição religiosa, hoje tendo fácil acesso à palavra. E nesse sentido, então, nós aprendemos que, em primeiro lugar, nós precisamos valorizar a leitura da palavra de Deus. Nós somos abençoados por ter um fácil acesso à palavra. Nós somos extremamente abençoados. Você pode ler a palavra no trabalho, né? Se for no celular no momento que você não esteja trabalhando, em casa, em vários lugares nós temos esse fácil acesso. Mas nós também precisamos valorizar o ensino que recebemos da palavra de Deus. Nós somos muito abençoados aqui na CIBA. Tem muita gente aqui que eu sei que veio de outros contextos, como eu também vim. E nós sabemos que aqui na CIBA, domingo após domingo, o pastor está expondo a palavra, está ensinando a palavra com cuidado, com atenção, mostrando realmente o que está escrito na palavra de Deus. E às vezes nós não agradecemos a Deus por isso. Às vezes se torna algo tão comum que nós nem nos damos conta do quão abençoado nós somos. Meus irmãos, nós daqui da CIBA somos muito, muito abençoados por Deus por ter um pastor que prega a palavra domingo após domingo, explicando, e tem um versículo difícil, e não pula o versículo difícil, ensina esse também. Se está lá no texto, ele vai ensinar. Tem muitas pessoas que gostariam de estar numa situação como essa, e não podem. Eu conheço muita gente que queria muito morar em Aracaju para poder estar aqui na CIB e não mora. Não tem essa oportunidade, esse privilégio que nós temos. Mas nós precisamos também estar atentos ao ensino da palavra de Deus. Essa é uma coisa que é importante. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Não é que tem nenhuma virtude de um pregador. O pregador não tem nenhuma virtude, não. A virtude está na palavra de Deus. E quantas vezes eu já me peguei, o pastor pregando, e era para mim a palavra, mas eu ficava aí, Lidiana, é para você. Escuta aí que Deus está querendo falar com você. Mas era comigo que Deus estava querendo falar. Então nós temos que estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Dessa forma nós estaremos atentos e não nos cansaremos da mesma. A única forma de nós estarmos atentos,
nós conseguimos estar numa situação dessa. 6 horas ouvindo uma pregação, é se nós amarmos a palavra de Deus verdadeiramente. Mas, dando continuidade, além de mostrar como devemos nos portar diante da palavra de Deus, o texto também vai nos mostrar como deve ser o ensino dessa palavra. E, em primeiro lugar, o texto nos mostra que ele deve ser feito utilizando a palavra de Deus. Observe mais uma vez o versículo 1. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Parece muito óbvio o que eu estou falando, extremamente óbvio, mas o ensino da palavra de Deus tem que ser feito utilizando a palavra de Deus. O povo pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. O povo pediu a Esdras que Esdras trouxesse a palavra de Deus, trouxesse a Bíblia. A revelação de Deus para a humanidade está na Bíblia. Eu não estou dizendo com isso, de forma alguma, que nós não podemos utilizar um livro ou algum material em um momento de evangelismo, por exemplo, ou em um momento de discipulado. De forma alguma nós podemos, contanto que esses materiais apontem diretamente para a Bíblia. No seminário nós estamos lendo, alguns já leram, outros estão terminando de ler, um livro que fala sobre a importância dos credos e confissões para a igreja. E os credos não são a Bíblia, mas os credos e confissões apontam diretamente para a Bíblia. O tempo todo ficam se direcionando à Bíblia. Então esses materiais são extremamente valiosos. São extremamente valiosos. O que eu quero dizer aqui, o meu ponto, é que no ensino, na evangelização, nós precisamos ensinar a Bíblia, e não a ideologia humana. As pessoas não precisam de ideologias humanas, as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, precisam conhecer a Bíblia. Eu escutei um pastor falando essa semana, e uma frase que eu achei muito interessante, que as pessoas não precisam de autoajuda, não. As pessoas precisam de uma ajuda do alto, não de autoajuda. Elas precisam conhecer a palavra de Deus, precisam saber quem é o Deus revelado nas Escrituras. Se tem algo que eu aprendi nesse tempo que eu estou aqui na CIBA, com o pastor Márcio, foi num dia de treinamento de discipulado e evangelismo, aqui em cima, muitos estavam presentes. É uma coisa que parece básica, mas às vezes nós nos esquecemos. Eu me esquecia muito disso. O pastor falou que, em momentos de evangelização, quando nós estamos pregando a palavra, nós simplesmente precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quantas vezes na minha vida eu me pegava utilizando argumento retórico, histórico, teológico, filosófico, um monte de palavra difícil, para tentar convencer a pessoa, tentar convencer esse meu amigo, esse meu colega, a respeito da verdade de Deus. Mas depois que o pastor mostrou, ficou muito claro na minha mente que eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que pregar o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara lá em Romanos quando fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu preciso pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo quem vai converter o pecador através da sua palavra. E com isso nós aprendemos, e algo tão simples, nós precisamos usar a Bíblia. Nós precisamos pregar a palavra de Deus que está presente nas Escrituras. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer o Deus revelado na Bíblia. Mas as pessoas precisam conhecer de fato quem é o Deus revelado na Bíblia. O Deus que se revela no Gênesis, no Êxodo, em todo o Pentateuco. O Deus que se fez presente na época de Josué, na época dos juízes, na época dos reis. O Deus que estava presente aqui na época pós-exílio, com Neemias, com Esdras, com Esther. O Deus que se revela nos Salmos, nos Provérbios, que se revelou aos profetas maiores, aos profetas menores. O Deus que se revela em todo o Novo Testamento. As pessoas precisam saber quem é Jesus, como é que o Antigo Testamento apontava para Jesus, por que é que o Antigo Testamento foi escrito, em que momentos esse Antigo Testamento aponta para Jesus. As pessoas precisam saber por que Jesus precisou nascer, por que ele teve que nascer de uma virgem, por que ele teve que viver a vida que viveu, por que foi necessário que ele morresse, por que ele precisou ressuscitar. As pessoas precisam conhecer Jesus, o Jesus revelado nos Evangelhos, revelado no Antigo Testamento, revelado nas cartas de Paulo, o Jesus que chega lá em Apocalipse e fala: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. As pessoas precisam conhecer quem é de fato Jesus Cristo. As pessoas precisam de fato conhecer quem é o Deus que nós cremos. Não um Deus que as pessoas têm na imaginação. O que é isso? As pessoas acham que creem em um Deus, mas que não é Deus. A Bíblia dá um nome para isso: idolatria. Idolatria. Se você for em qualquer lugar aqui do Nordeste, se você perguntar se você crê em Deus, eu creio. Todo mundo diz que crê em Deus ou em Jesus.
Só que as pessoas não têm o entendimento correto de quem é Jesus. As pessoas não têm o entendimento correto de quem é Deus. Ou seja, as pessoas estão idolatrando. Por isso que nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a Bíblia em sua totalidade. Mas o texto ainda nos mostra que esse ensino ele precisa ser claro. Observem o versículo 8. Leram no livro Na Lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O texto nos mostra que eles leram no livro, na lei de Deus, e eles davam explicação daquilo que era lido. Esdras, juntamente com outros 13 irmãos, que têm os nomes aqui descritos nesse capítulo, eles, com toda paciência, liam o que estava escrito lá na lei de Deus, iam lá e explicavam. Iam lá e explicavam para que o povo pudesse entender. O ponto fundamental que provocou uma mudança de vida no povo de Deus, e esse capítulo 8 de Neemias é considerado um dos grandes avivamentos da história da humanidade. Nós sempre ouvimos falar dos avivamentos da época da Reforma, da Inglaterra e tantos outros, mas esse capítulo 8 aqui é considerado um dos grandes avivamentos da história da humanidade. E como é que eu posso afirmar isso? Se os irmãos lerem o capítulo 9, vocês vão ver o que é que esse ensino aqui provocou naquele povo. Se vocês observarem só o subtítulo do capítulo 9, está escrito arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. Mas o interessante então é que o povo, Esdras e os outros que estavam ensinando, eles traduziam na linguagem do povo. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é que está escrito na Bíblia. Vocês sabem. E inclusive isso gera distorções na cabeça das pessoas. Eu já ouvi algumas histórias, semana passada eu vi uma que... porque foi ensinado na novela da Record, que o rapaz falou que o cego que pediu para que Jesus o curasse, na verdade ele ficou cego porque ele estava fazendo o prego que ia crucificar Jesus. Aí foi um castigo, ele ficou cego. Enfim, é uma maluquice, né? As pessoas têm entendimentos das mais variadas formas. Eu conheci um cara em Alagoas, um índio, que ele disse que conheceu Jesus pessoalmente. Como assim? E aí, no decorrer da conversa, ele deixou claro que quem ele conheceu foi Padre Cícero. Só que na cabeça sincrética dele, Jesus e Padre Cícero são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Aí você tem que ir lá, ensinar, explicar a palavra de Deus. Não é só ler um versículo, mas explicar de fato o que está revelado na palavra. É dessa forma que deve ser o ensino. Quando nós chegamos lá em Atos 8, tem um relato fantástico de Filipe e o eunuco, e o eunuco está indo andando, está lendo Isaías, e aí Filipe chega e fala, né? Compreendes o que vens lendo? Aí o eunuco responde, como é que eu vou poder entender se ninguém me explicar? Ele estava lendo lá Isaías, era costume do povo judeu ler o Antigo Testamento, mas o cara não fazia ideia o que é que ele estava lendo. Não fazia ideia que aquele capítulo apontava para Jesus Cristo. O capítulo que ele estava lendo de Isaías 53. Com isso nós aprendemos que evangelizar não é só dizer Jesus te ama. É necessário apresentar os ensinamentos bíblicos e explicar os ensinamentos. Nós precisamos ensinar, explicar a lei de Deus. O que é a lei de Deus, por que a lei de Deus existe. Qual o objetivo da lei de Deus? Para que as pessoas possam saber que são pecadoras, para nós apresentarmos a graça de Deus, mostrar o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é justo, é santo, é bondoso e tantos outros atributos que nós encontramos nas Escrituras. E mais uma vez, eu quero afirmar e dizer que nós somos muito abençoados, meus irmãos. Esse capítulo 8, ele se cumpre exatamente aqui, domingo após domingo. O que o pastor faz aqui é ler no livro, no caso agora está em Marcos, e claramente dando explicações de maneira que nós possamos entender o que é lido. Exatamente. Isso aqui, inclusive, é uma das bases para a pregação expositiva. Então, nós somos muito abençoados, mais uma vez. Nós aprendemos com isso também que nós precisamos buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus. Dessa forma, nós iremos poder explicar a Bíblia. Como é que nós vamos poder explicar uma coisa que nós não conhecemos? Para nós podermos explicar com clareza, com convicção, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar nos aprimorar. Estudo bíblico não é só para quem quer ser pastor, para quem quer ser missionário, não. É para toda igreja. Toda igreja precisa conhecer a palavra de Deus. Nos nossos momentos de discipulado, evangelismo, nós precisamos ensinar a Bíblia com clareza para as pessoas. Mas depois de nos mostrar como nós devemos nos portar diante da palavra de Deus e como deve ser o ensino da palavra de Deus, o texto também apresenta alguns resultados provenientes do ensino da palavra de Deus. Observem, em primeiro lugar, que o verdadeiro ensino, a palavra nos leva à adoração, versículo 6.
Fala assim a palavra do Senhor. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Por ocasião da leitura do livro da lei, Esdras louvou a Deus e foi correspondido pelo povo que o acompanhou na adoração a Deus com júbilo e louvor. O povo falou amém, amém. O povo acompanhou Esdras no momento de adoração. Onde há a verdadeira exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Existe um entendimento que as igrejas que são muito focadas em ensino, que trabalham muito com o ensino da palavra de Deus, são igrejas frias por natureza. De fato, existem algumas igrejas que podem se encaixar nesse quesito, que focam e que são frias. Mas isso não necessariamente é uma regra. Na verdade, a palavra ela nos leva para a adoração. Porque quando nós estudamos e aprendemos a palavra, nós vamos ver quem Deus é, o como Deus é grande, o como eu sou pecador miserável, e eu não mereço nada, mas ainda assim Deus é tão bom comigo, tão bom conosco. Então isso vai nos levar para a adoração. Quando nós chegamos lá nas cartas de Paulo, é interessante que ele está lá falando sobre ensino, aí ele dá uma pausa. Aí nessa pausa ele faz uma doxologia, ele faz um momento de louvor e adoração a Deus. Então, ortodoxia tem que levar para a doxologia. O que é que eu quero dizer com isso? Ensino correto da palavra, o ensino sadio das Escrituras, tem que levar o crente para a adoração a Deus. Para a adoração a Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus para o adorarmos da maneira que Ele quer ser adorado. É outro detalhe importante. As Escrituras mostram que Deus quer ser adorado de uma determinada forma. Nós chegamos lá em Levíticos 10, e aí nós vemos, por exemplo, Nadab e Abiú sendo mortos, porque eles fizeram algo que não era para fazer. A Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho a Deus. Então Deus mostra na sua palavra como Ele quer ser adorado. E como é que nós vamos o adorar se nós não conhecemos a palavra? E mais, há muita gente, como eu falei no instante, que acha que está adorando a Deus, mas na verdade está adorando um Deus criado por sua própria imaginação. A pessoa cria um Deus na imaginação, acha que esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras, acha que esse Deus é de fato o Deus que criou os céus e a terra, mas não é. É uma imagem de algo que Ele criou. Como é o nome disso? Idolatria. Ou seja, tem muita gente idolatrando, achando que está adorando a Deus, mas não está adorando Deus revelado na Bíblia de verdade. Então, a palavra vai nos levar para a adoração, e uma adoração verdadeira, uma adoração sadia. Não como, por exemplo, existem movimentos nos Estados Unidos de adoração espontânea ou adoração extravagante. Muitos acham que essa é a verdadeira adoração, mas a verdadeira adoração é aquela que provém do ensino da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra e aprender ela para ensinar de forma correta. Mas, em segundo lugar, o texto ainda vai nos mostrar que um dos resultados da pregação, do ensino da palavra, é que ela vai nos mostrar quem nós somos. Observe o versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Alguns trechos da lei que eram lidos para o povo continham terríveis condenações de Deus contra o pecado. Se os irmãos derem uma lida no livro de Deuteronômio, vocês vão ver várias condenações que Deus faz contra os pecadores, contra o pecado. E o povo estava aprendendo sobre esses ensinos. O povo estava, de fato, aprendendo a lei de Deus. E isso, ao serem lidos e ensinados, provocou no povo choro. As pessoas choraram pelo seu pecado. Eu imagino que muitos dos que estavam aqui começaram a pensar das suas vidas, o que eles tinham feito na Babilônia, o que eles estavam fazendo lá em Jerusalém. E eles pensaram: rapaz, isso aí que Esdras está ensinando, eu faço todo dia, ó. Então eu estou errado. E aí isso levou, de fato, para que o povo chorasse, só que não simplesmente um emocionalismo barato, mas um quebrantamento sincero. Mais uma vez, como é que eu afirmo que isso aqui não foi emocionalismo e foi quebrantamento? É só ler o capítulo 9. É só ler o final do capítulo 8 que você vai ver o que é que esse choro provocou nas pessoas. As lágrimas do povo revelavam profunda tristeza pelos pecados cometidos. As explicações de Esdras e dos demais instrutores tocaram na alma dos ouvintes. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos fala que porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A palavra de Deus produz quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado. O verdadeiro ensino da palavra nos leva a lágrimas. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós vamos saber quem é Deus e quem nós somos.
mais nós vamos saber o tamanho da gravidade do nosso pecado, quando nós conhecemos quem Deus é. E isso, de fato, nos leva ao choro pelo nosso pecado. Mas é importante deixar claro que esse choro não pode parar por aí. Se você chora pelo pecado, mas para por aí, isso é emocionalismo. O texto de 2 Coríntios nos fala, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A verdadeira pregação da palavra, o verdadeiro ensino, o verdadeiro choro, ou digamos assim, um choro sincero, vai levar a pessoa para o arrependimento. A pessoa, rapaz, eu fiz isso, mas eu tenho que viver uma vida diferente. E aí a pessoa vai lá, pede ajuda a Deus. E aí Deus, pela sua graça, através do Espírito Santo, ajuda a pessoa a conseguir melhorar e a vencer esses obstáculos. Mas também é interessante como a palavra, o ensino da palavra, à mesma medida que nos faz chorar pelo nosso pecado, nos deixa alegres. Parece um paradoxo, mas por que ela nos deixa alegre? Porque quando nós sabemos e conhecemos a palavra, nós vemos que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Isso nos deixa alegres, por saber que nós não vamos ser mais condenados por aqueles pecados que nós cometemos. Mas Jesus pagou o preço desse pecado, isso tem que nos deixar muito alegres. Rapaz, eu não mereço nada, mas Jesus foi lá e pagou o preço do pecado, muito obrigado. Isso nos enche de alegria, ao mesmo tempo que nos enche de tristeza por nós ofendermos a Deus com os nossos pecados. E com isso nós aprendemos, e nós temos que entender essa alegria, que o sacrifício de Jesus pelo nosso pecado deve nos levar a uma vida de santidade. Nós ficamos alegres porque Jesus foi lá e pagou o preço do nosso pecado e agora nós não somos mais condenados, nós fomos feitos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus, mas isso tem que nos levar para uma vida de santidade. Tem que nos aproximar de Deus. Rapaz, realmente, Jesus morreu por mim e eu não vou estar fazendo o que eu fazia antes, não. E aí você vai lá e ora e pede ajuda a Deus, e aí Deus, através do Espírito, vai lá e ajuda. Gálatas 2:20 fala, né? Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive na vida daquele que é crente de verdade. Se Cristo vive em mim, eu tenho que viver a vida que Cristo viveu e não a vida que eu vivi anteriormente. Então, a palavra pregada, de fato, ela nos faz chorar pelo pecado, mas ela nos leva ao arrependimento. E é o terceiro ponto que eu quero falar. O ensino da palavra nos leva à obediência. Observe o versículo 9 a 12. A palavra diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Após o povo chorar por ouvir as palavras da lei, Esdras e os levitas disseram para o povo que eles não deviam chorar, pois o momento era de alegria. O templo havia sido reconstruído, os muros haviam sido reconstruídos. Nessa ocasião, eles estavam celebrando uma festa muito importante para os judeus, que era a festa dos tabernáculos. O povo não devia chorar. Mas é interessante também como o texto nos mostra que essa alegria indizível que essas pessoas estavam sentindo, Esdras vai lá e diz a elas: vocês têm que se alegrar, mas sem egoísmo e sem individualismo. O texto nos mostra, no versículo 10, que as pessoas deveriam enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Talvez houvesse alguém que não tivera a oportunidade de participar desse momento tão grandioso. Havia pobres entre seus irmãos. E numa demonstração de amor generoso, o povo foi exortado a enviar-lhe porções das iguarias da festa. E o texto ainda nos mostra que as pessoas obedeceram. No último versículo, no versículo 12, o texto diz que eles fizeram isso porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Onde há um ensino da palavra de Deus, haverá também obediência à palavra de Deus. Onde há ensino de fato da palavra de Deus, onde a palavra é ensinada, há também obediência. Mais uma vez, é interessante como a dinâmica da vida cristã funciona. Deus usa a sua palavra, nós somos cheios da palavra de Deus, isso nos faz que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que nós obedeçamos a palavra de Deus. Então, a dinâmica da vida cristã é muito interessante.
À medida que nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos de Deus e somos cheios do seu Espírito. Mas é interessante como o povo começou não apenas a se alegrar em Deus, mas a manifestar seu amor para o próximo, enviando porções. E com isso nós entendemos que nós não podemos separar a dimensão vertical do culto da dimensão horizontal do culto. O que eu quero dizer com isso? A própria Bíblia nos diz que nós não podemos afirmar que nós amamos a Deus, que nós não o vemos, se nós não conseguimos amar o nosso próximo que nós estamos vendo. Como é que nós podemos dizer, não, eu amo a Deus, e você não ama seu irmão? Como assim? Você vê seu irmão e não ama, e você ama um Deus que você não vê? Então nós não podemos separar essa dimensão vertical da dimensão horizontal do culto. Nós temos que, de fato, amar os nossos irmãos. De fato, gostar e ter um relacionamento próximo com os nossos irmãos. O verso 10 ainda nos fala, e esse é um versículo muito conhecido, por causa de música. Fernandinho criou uma música com esse texto aqui, e aí todo mundo conhece. Quando fala que a alegria do Senhor é a vossa força. O mundo está atrás de alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, adoece, cansa. Mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. Obedecer à palavra de Deus não é algo penoso, não. Obedecer à palavra de Deus é algo que, de fato, traz alegria ao nosso coração. E com isso nós aprendemos que o nosso relacionamento com Deus deve impactar no relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Se nós afirmamos que nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, alguma coisa tem aí. Nós temos que rever, repensar algumas coisas. Mas o texto também nos mostra, né? Nós aprendemos que à medida que nós aprendemos mais da palavra de Deus, nós precisamos obedecer à palavra. Tiago 1:22 fala, né? Sede depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós estamos toda semana na igreja, aprendendo, ouvindo, lendo. Isso não muda a vida? Alguma coisa tem. Tiago diz que nós estamos nos enganando. Mas para finalizar, eu quero apenas recapitular o que nós falamos nessa manhã. Em primeiro lugar, nós vimos como nós devemos nos portar diante da palavra de Deus. Nós devemos buscar aprender a palavra de Deus. Nós devemos valorizar a palavra de Deus. E aí nós temos que nos perguntar, será que nós temos disposto o nosso coração para conhecer a palavra de Deus verdadeiramente? Ou nós temos colocado empecilhos? Em segundo lugar, depois nós vimos como deve ser o ensino da palavra de Deus. Nós vimos que ele deve ser feito utilizando a palavra de Deus e que o ensino deve ser claro. Será que nós temos disposto o nosso coração para ensinar a palavra de Deus? Nós temos tanta coisa para ensinar, ou será que nós colocamos desculpa para não fazer isso? E por fim, nós vimos quais os resultados de um verdadeiro ensino da palavra de Deus. Nós vimos que a palavra nos leva à adoração. A palavra vai nos mostrar quem nós somos e o ensino da palavra nos leva à obediência. Será que nós temos disposto o nosso coração para viver os ensinos da palavra de Deus verdadeiramente? Que Deus nos ajude a valorizar a sua palavra, que Ele nos ajude a ensinar a sua palavra com clareza, com fidelidade, e que Ele nos ajude a obedecer a sua palavra todos os dias da nossa vida. E que tudo isso seja feito para o louvor da glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse momento que nós temos de estar reunidos em Teu nome, de estar reunidos para adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que o Senhor nos revelou ao longo dos séculos, utilizando tantos irmãos, tantos escritores, e muito obrigado por nós termos fácil acesso a essa palavra, ó Deus. Nos ajuda a valorizar o ensino da palavra de Deus, nos ajuda, ó Deus, a ensinar a palavra de Deus para as pessoas que nós temos acesso, nos ajuda, ó Deus, a ser fiéis nesse ensino, nos ajuda a expor a palavra, ó Deus, nos nossos momentos com os nossos amigos, colegas de trabalho, família, para que de fato eles possam conhecer quem é o Senhor, como o Senhor se revelou ao longo da história, para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, qual a dimensão da morte de Jesus Cristo, ó Deus. Nos perdoa pelos nossos pecados, de não valorizarmos a Tua palavra. Me perdoa, ó Deus, por tantas vezes que eu negligenciei o estudo da palavra, que eu negligenciei o ensino da palavra, ó Deus. Nos ajuda, de fato, a ser fiéis a tudo que nós aprendemos aqui nessa manhã, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma, Senhor.